sou dele, que ele é meu. Vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele, que ele é meu. Vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele, que ele é meu. Aleluia! Experimentar que eu vim fazer aqui. Eu vim falar com Deus, vim falar com Deus. Experimentar que eu vim fazer aqui. Eu vim falar com Deus, vim falar com Deus, vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele, que ele é meu. Vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele, que ele é Glória a Deus, aleluia. Olá, meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor Jesus. Seu irmão em Cristo, o presbítero Jefferson Souza. A você que nos acompanha aqui pela plataforma do YouTube, nós já estamos ao vivo aqui pelo canal ICR TV. Nós estamos aqui pelo YouTube ao vivo. Nós acreditamos que nesta noite o Senhor tem uma palavra abençoadora para as nossas vidas. Já quero pedir perdão a você pelo horário. Tivemos aqui alguns contratempos, mas nada que impeça de nós já começarmos aqui a falar sobre um tema, aleluia, bastante produtivo. Hoje nós estamos aqui falando sobre o que é angelologia, a doutrina, né? O significado da doutrina dos anjos. A você que já está aí conosco, compartilha, manda aí para alguém, compartilha, aleluia, essa live, essa conversa. E hoje nós estamos com mais um convidado. Nós estamos aqui com meu amigo, convidado especial, para estar debatendo conosco aqui, conversando aqui um pouco sobre essa doutrina, né, que é a doutrina dos anjos. Meu amigo evangelista Eduardo Medeiros. Dê a sua saudação aí, meu amigo. Amém, meus queridos, saudações de paz para todos vocês, uma boa noite. Eu já quero externar o sentimento de gratidão por estar juntamente com os meus irmãos nesse programa abençoado, Conversa de Cristão. Já é minha segunda vez, né? Estou aqui com os irmãos. E quero também estender os meus agradecimentos fraternos aos meus queridos e abnegados amigos, né? Fraternos de longas datas. Nosso querido pastor Gabriel, que está aqui nos bastidores, é o nosso sonoplasta, né? E também ao presbítero Jefferson Souza. Amém, meu que, amigo. olhando no retrovisor das recordações, né? É verdade. Nós temos alvissareiras, lembranças, né? Das vigílias, dos montes, Glória. das orações. Então eu quero dizer que é um prazer imenso poder estar aqui e trabalhar essa temática que faz parte da teologia sistemática, né? Que classifica as doutrinas bíblicas num todo para tornar mais fácil, mais didática e pedagógica a compreensão. Então nós iremos trabalhar essa temática de angelologia, a definição etimológica da palavra, o que significa a palavra angelologia. Iremos falar também quem criou os anjos, né? Qual período da eternidade esses seres celestiais foram criados. Vamos aprender também sobre a classificação dos anjos, a hierarquia dos anjos, a natureza dos anjos, enfim. No decorrer, né, da nossa fala, da nossa conversa, nós iremos discorrer de forma mais aprofundada e pormenorizada esse assunto. Pronto. Você que já está conosco aí, aleluia. No finalzinho nós estamos aqui mandando aos nossos alôs, tá certo? Então compartilha. Se você não compartilhou com
com alguém aí, algum conhecido, ainda dá tempo, viu? Queridos, dá aí o teu joinha, dá o teu like aí para fortalecer o canal. Nas quartas-feiras, toda quarta-feira nós estamos aqui trazendo alguns temas e passamos aí 2 quarta-feiras falando sobre o Apocalipse, sobre a grande tribulação, sobre o arrebatamento, algo escatológico, e não vai parar por aí não, ainda tem muito assunto, é muita coisa, ainda nós vamos decorrer muita coisa. E hoje, nesta oportunidade, nós estamos aqui, né, com o nosso amigo evangelista Eduardo Medeiros, e o tema é: o que é angelologia? Significado da doutrina dos anjos. Amém? Então fica aí, pega aí uma caneta, pega um marcador de texto, papel, pega a tua Bíblia, como o nosso amado que esteve no Conversa de Cristão passado, ninguém está aqui falando de Armínio nem de Calvino, não, nós vamos aqui para a Bíblia Sagrada, nada contra os arminianos, né? Sobre os calvinistas, que eu também adero aí, gosto da doutrina, estudo sobre a doutrina de ambos, mas nós vamos aqui falar de Bíblia Sagrada. Igreja, redobra a atenção, porque eu vou passar a bola agora para o meu amigo evangelista Eduardo. Entenda que já no tempo da igreja primitiva, essa doutrina dos anjos era abordada com muita atenção. Então, inclusive, autores dentro do Novo Testamento, eles trataram, né, de corrigir alguns desvios que poderiam se espalhar entre os crentes nesta área. Então, redobra a tua atenção, porque eu acredito que Deus tem uma palavra abençoadora para as nossas vidas. Meu amigo evangelista, agora é contigo. Está preparado aí? Você que tem uma pergunta, lá para o final nós vamos começar a responder. Tá certo? Contigo, meu querido. Dê lugar. Muito bem, meu querido presbítero Jefferson, e a todos os nossos irmãos internautas que estão sintonizados conosco nessa programação, que tem sido um canal de bênção, de edificação, né, acrescentadora Glória. De valores. Eu tenho certeza que muitos amigos nossos, pregadores, oradores, estão agora ligados, e com certeza nós iremos, de alguma forma, contribuir para o crescimento teológico dos pregadores. Olha só. Meu querido presbítero Jefferson, é muito importante, a título de informação preliminar e introdutória, nós fazermos algumas ponderações antes Sim. de entrarmos no corpo propriamente dito da temática que nós iremos trabalhar, que é a angelologia. Então é importante nós trazermos a definição etimológica dessa palavra angelologia. Sim. O que será essa palavra? O que significa? Nós estamos acostumados a ouvir as pessoas falarem essa palavra, nas academias, nas faculdades, angelologia. Mas muitas pessoas, presbítero Jefferson, não sabem a definição Isso. e o significado dessa palavra. Glória a Deus. Queridos, angelologia é uma junção de 2 palavras gregas, angelos e logia. A palavra angelos significa mensageiro. Há um correspondente no original do hebraico que é malak. E a palavra Isso. logia vem de logos, palavra, ciência, estudo ou tratado. Então a definição da palavra, dessa terminologia, angelologia, é estudo a respeito dos anjos. Isso. Entendeu? Então, quando alguém lhe perguntar, você já sabe. O que é angelologia? Angelologia é o estudo ou tratado que estuda a respeito dos anjos. Certo? Então, essa é a definição da palavra angelologia, né? Tanto no hebraico como também no grego. Isso. Como eu falei já no tempo, igreja, você que está nos acompanhando da igreja primitiva, essa doutrina dos anjos, a angelologia, era abordada com muita atenção, né? Então, você que está já nos acompanhando aí, já entrando no povo de Deus, os anjos são mencionados na Bíblia, tanto no Antigo Testamento, não é isso, meu nobre Eduardo? É mencionado tanto dentro do Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento. E você discorreu aí, né, falando sobre já... dentro do Antigo Testamento, geralmente, eles são designados pela palavra hebraica malak, não é isso? E que significa basicamente mensageiro. Mas eu deixo a bola contigo, queridão. Dê lugar. É dessa forma. Então, queridos, vamos começar a trabalhar de forma mais minuciosa, de forma mais meticulosa, essa temática que nos é exposta, nos é proposta para nós trabalharmos. Aí, meu amado Eduardo,
falando já sobre isso, quais os temas estudados dentro dessa doutrina chamada angelologia? Qual tema, quais os temas mais abordados no teu ponto de vista aí, querido? Pois não, meu pastor Jefferson. Queridos, a angelologia é uma matéria que faz parte da teologia sistemática. Isso. O que seria a teologia sistemática? A teologia sistemática, ela tem o propósito, a finalidade de classificar as doutrinas basilares da fé, as doutrinas bíblicas, Isso. salvação, doutrina do pecado, dons espirituais, para tornar bem mais fácil, né, a compreensão daqueles que estudam teologia. Um exemplo aqui bem simples para que você possa entender a minha fala. A martiologia. A martiologia é o estudo do pecado. Isso. A paracletologia, o estudo a respeito do Espírito Santo, né, os atributos, os nomes do Espírito, o mover do Espírito na história bíblica. Aí temos também a soteriologia. O que seria a soteriologia? O que é que ela estuda? O estudo da salvação. Então, dentro da teologia sistemática, existem várias matérias, e uma dessas matérias é a angelologia. Isso. E o que a angelologia estuda? Ela estuda a natureza dos anjos, quem criou os anjos, em que período da criação ou da eternidade os anjos foram criados, de que matéria, estrutura os anjos foram criados, qual a classificação dos anjos. Nós vamos aprender hoje, né, que existem 4 classificações, presbítero Jefferson, de anjos. Olha só. Existe o anjo, existe o serafim, o querubim e o arcanjo. E daqui a pouco vamos entrar de forma mais profunda, né, nessas categorias e nessas classificações de anjos. E também, meu querido presbítero Jefferson, a angelologia, ela vai discorrer acerca também da natureza dos anjos. Isso. Porque os anjos, respaldados no que a Bíblia nos informa acerca desses seres, são seres pessoais. Verdade. Então, eles têm sentimento, eles têm intelecto, eles são, entendeu? Reverentes, obedientes a Deus, e tantas coisas mais, que nós iremos entrar de forma mais aprofundada nesse assunto. Oh, glória a Deus. Pois está aí, meus amados irmãos, o Eduardo ele já abriu aqui o leque, né, para algumas coisas a respeito da doutrina dos anjos, e já quer começar falando aqui qual a diferença entre anjo, arcanjo, querubim e serafim, meu querido? Pega isso daí, ó. Ele vai falar aqui sobre a diferença entre anjo, arcanjo, querubim e serafim. Não é só anjo, não. Tem umas classificações, umas miríades, né? Uma determinada classe de anjos. Uma hierarquia. Isso, uma hierarquia. Meu querido, você quer começar falando sobre isso ou você quer discorrer para outra situação, para até chegar aqui? Presbítero Jefferson, eu posso dar uma sugestão? Amém, querido. Eu posso começar falando quem criou os anjos e quando eles foram criados. Olha só, igreja. Então, eu peço a você que está ouvindo esse programa que, se você tiver acesso a um exemplar bíblico, faça uso do mesmo, pegue a sua Bíblia, porque nós iremos contextualizar e consubstanciar, né, essa temática com referências bíblicas. Isso. Porque aquilo que nós ensinamos, nós precisamos, né, consubstanciar com a Bíblia Sagrada. Com certeza. Então eu não posso falar algo que não está respaldado e amparado pelas Sagradas Escrituras. Queridos, em primeiro lugar, quem criou os anjos? Olha só. É uma pergunta. Quem criou os anjos? Se nós formos lá para o Salmo 102, eu lhe convido a abrir a sua Bíblia aí. Salmos 102. 102, versículo de número 25. Salmo 102, que é o Terrilim, o nome original do livro dos Salmos. E para quem não sabe, é o inário, né, dos judeus. Assim como nós temos aqui na Assembleia de Deus a harpa cristã, o Terrilim é o inário dos judeus. Salmo 102, versículo 25, vai dizer assim, ó. Desde a antiguidade fundastes a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Então o salmista aqui, ele está dizendo, meu querido presbítero Jefferson, e você que nos escuta, que Deus, ele é criador. Isso. Então, uma vez Deus sendo o criador e o arquiteto do universo, sim, meu então, querido, ele criou os anjos. Então os anjos são criaturas feitas por Deus. Eu gostaria que você folheasse a sua Bíblia no mesmo
no mesmo terrilim, aí em Salmos, capítulo 90, versículo de número 2. Eu estou começando aqui dessa pergunta para se tornar bem mais didático, para que você entenda. Salmo 90, versículo de número 2. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Glória. Então, queridos, respondendo à pergunta, o próprio Deus criou os anjos. Então, os anjos são seres criados pelo próprio Deus. O salmista vai dizer que ele soprou e todos os seus exércitos apareceram. Outra questão importante para nós explicarmos aqui, pode ser a dúvida, com certeza, de muitas pessoas, no que diz respeito à temática da angelologia. Quando foi que os anjos foram criados, meu nobre Jefferson? Olha aí, rapaz. Em que período da história, em que período da eternidade os anjos foram criados? Para nós respondermos essa pergunta, nós precisamos nos reportar ao que o apóstolo Paulo vai falar em Efésios capítulo 3, versículo 9 e 10. Efésios, meu querido Jefferson, ele vai dividir as dispensações em 3 dispensações. Nós que somos de uma doutrina mais assembleiana, sabemos que o Dr. Scofield, um grande teólogo no século XIX, ele divide a história em 7 períodos dispensacionais. Mas Paulo, em Efésios, ele vai dividir em 3 grandes dispensações. Então, de Bíblia na mão, abra sua Bíblia comigo na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, e eu vou começar essa ordem das 3 dispensações. Você vai saber por que é que eu estou falando sobre 3 dispensações. O que é que tem a ver as 3 dispensações, que Paulo falou com angelologia? Você vai saber. Eu estou trabalhando a temática. Efésios capítulo 3, verso 9 e 10. Por gentileza. Quem não gosta de ler a Bíblia hoje vai passar mal, viu? Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 9 e 10. Diz assim, queridos, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Vamos ler o 10. Para que agora, pela graça, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Então, essa é a primeira dispensação que Paulo está tratando. Potestade, está falando aqui de principados, em outras traduções, domínios ou autoridades, nos lugares celestes. Pode continuar, meu querido. Isso, em hierarquia, Isso. Seres angelicais. Então, a primeira dispensação que Paulo está tratando é chamada de a dispensação do mistério. E dentro dessa dispensação do mistério, meu nobre Jefferson, existem 2 blocos. Eu quero dividir essa dispensação em 2 blocos. Primeiro, a eternidade não revelada e a eternidade já revelada. A dispensação do mistério está dividida, anote no seu caderno. Pegue aí um papel, pegue uma caneta e faça essa anotação. É muito importante que você decore, memorize isso. A dispensação do mistério, falada por Paulo em Efésios 3, versos 9 e 10, ela é dividida em 2 partes. A eternidade não revelada, Gênesis 1 e 1, lá no Bereshit, que é o livro de Gênesis. Só que é importante explicar aqui, Jefferson, o nome Gênesis não é de origem hebraica. O nome Gênesis, inclusive os 5 nomes dos livros do Pentateuco, que é a Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, não são nomes hebraicos, são nomes gregos. E Gênesis no grego significa genealogia. Sim. Porque lá você vê a genealogia de Adão, de Noé, de Abraão e assim sucessivamente. O livro de Gênesis no hebraico é Bereshit, que quer dizer no princípio, origem, o livro dos começos. Isso é importante nós pontuarmos aqui. Então, queridos, e dentro dessa dispensação do mistério da eternidade que não fora revelada, existe o tempo de Deus. E qual é o tempo de Deus? No grego se chama kairos. Isso. E esse tempo não dá para ser cronometrado com relógio, com calculadora, com medidor de tempo. É o tempo de Deus. E existe também, meu querido pastor Jefferson,
O cronos, que vem de cronologia, cronometrar, que fala de um tempo que é medido, é o tempo do homem. Então, Gênesis 1:1 é a eternidade não revelada, certo? E aonde vai se cumprir, onde essa dispensação será revelada? Lá em Mateus, com o nascimento de Jesus. Então, do Gênesis até o profeta Malaquias, o mistério não havia sido ainda descortinado, revelado, manifestado. Mas com o nascimento do Messias, esse mistério foi revelado. Eu recordo-me agora das palavras do escritor da carta aos Hebreus, quando ele vai dizer no capítulo 1, a partir do verso 1 da carta, ele vai dizer que Deus falou muitas coisas antigamente pelos profetas. Isso. Mas nos últimos dias falou-nos pelo seu próprio Filho, porque veio a plenitude dos tempos. A segunda dispensação que Paulo vai falar está em Efésios 3:2. Como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como acima um pouco vos escrevi, pelo que quando ledes podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Olha só. Olha aí, aonde foi que o mistério foi revelado? Meu Deus. Em Cristo. Os profetas do Antigo Testamento, os grandes oráculos de Deus, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e tantos outros, falaram acerca do Messias, profetizaram acerca do Cristo que viria, porque a criação dos anjos, meu pastor Jefferson, é um pouco obscura, mas a Bíblia menciona acerca da criação deles. Efésios capítulo 1, verso 9 e 10, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto aos que estão nos céus, como aos que estão na terra. Então, essa dispensação é nomenclaturada de dispensação da graça. E quando começa essa dispensação? Começa com a crucificação e a ressurreição de Jesus, que através da sua morte vicária, substitutiva na cruz do Calvário, ele abre agora o caminho que estava bloqueado por causa dos nossos pecados, e o homem agora tem livre acesso a Deus. Evangelista Eduardo, você fez um arrudeio medonho e você não respondeu a pergunta: quando os anjos foram criados? Em que momento da criação esses seres celestiais foram criados? Exatamente no mistério não revelado. Deus criou os anjos. Estou entendendo. Interessante. Lá em Gênesis 2, primeiro diz assim, que todos os exércitos dos céus da terra foram acabados, foram terminados. E o que é que Gênesis 1:1 diz? No princípio criou Deus os céus e a terra. Os céus e a terra. Interessante, céus no plural e terra no singular. Por que céus no plural? Porque biblicamente existem 3 céus, né? Isso. Existem 3 céus que eu vou daqui a pouco falar de forma mais aprofundada sobre esses 3 céus que a Bíblia narra. Deixa eu falar para vou dar logo um spoiler aqui. Tá de caneta na mão, tá de papel na mão, então anote isso aí, porque isso aqui é pérola. O primeiro céu é chamado, na língua grega, de Auranos. Que céu é esse? É o céu que envolve toda a terra, que você consegue enxergar durante o dia. É os céus que os aviões voam, que as aves perambulam, é o céu chamado atmosférico. O segundo céu é chamado de Mesoranos, que é o céu galáctico, estrelar, onde estão as estrelas, o Sol, a Lua, as nebulosas, as galáxias, a Via Láctea. E o terceiro céu é chamado de Eporanos, nome difícil, tá, gente? Isso. Eporanos, é o céu que os olhos humanos não conseguem enxergar. Meu Deus. Apenas 2 homens, presbítero Jefferson, meu nobre, na Bíblia Sagrada, foram arrebatados até o céu. João, na ilha de Patmos, lá no Apocalipse, e o apóstolo Paulo. Lá em 1 Coríntios 13, 12, ele vai narrar, né? Que ele conheceu um homem, não sabia se no corpo ou se no espírito. Na verdade era ele mesmo, que foi arrebatado até o terceiro céu e ouviu coisas inefáveis que não é lícito ao homem contar. Então, quando os anjos foram criados? Os anjos foram criados antes da criação do universo. Estou entendendo. Acredito que antes da criação dos céus, Deus já havia criado o seu exército
celestial. Então, eu espero ter respondido essa primeira pergunta. Tem um texto aqui, Jefferson, que eu quero ler. Interessante aí, Eduardo, só lhe pegando uma base aqui, um gancho. Depois que os anjos são criados, você entrando aqui no seu pensamento, eles são criados, são formados. Pronto, Deus criou. E aí, muitos aqui, com certeza, vai estar com um pouco dessa dúvida, vai ter uma espécie de, nós falamos aqui nos bastidores, hierarquia. Sim, sim. Né? É onde você vai entrar agora, falar sobre qual a hierarquia desses anjos, quais os tipos de anjos, que depois que eles são formados, lá no céu não é bagunça não, né? Lá no céu o negócio é com ordem e decência. Então, se Deus formou, Ele colocou cada anjo com a sua função. Tu quer discorrer falando sobre qual a hierarquia desses anjos? Sim, sim, quais são os tipos de anjos? Né? Porque o pessoal, muitos, eu vou dizer o pessoal aqui, o povão, o crente, ele só tem um anjo Miguel. Qual a função dele? Gabriel, qual a função? Há muita gente, pasmem os senhores, que tem essa dúvida, que não sabe. Então, meu querido, dê lugar aí. Pois não, meu pastor, falando acerca da hierarquia, da classificação, também categoria, são várias terminologias, mas é a mesma coisa, classificação, categoria ou hierarquia dos anjos. Pela Bíblia, pastor Jefferson, existem 4 categorias de anjos. A primeira que eu quero destacar com vocês é o anjo, que nós explicamos, né, a princípio da nossa fala. Anjo significa mensageiro, né? Ângelos no grego e malak no hebraico. A segunda categoria é os serafins. O que significa a palavra serafim? Vem de seraf, significa fogo ardente, luzeiro, aquele que arde com fogo. E esse serafim aqui, pasmem os senhores, é mencionado só uma vez. Só uma vez em Isaías, capítulo 6. Né? Isso. Dê lugar, queridão. Então lá em Isaías ele vai ter uma visão, né, em um período de crise, quando provavelmente, segundo historiadores, o seu tio Uzias morre, que Isaías era o único dos profetas, né? Interessante, Eduardo. Que tinha sangue azul nas vezes, né? Nós vemos aí uma classe de ministros hoje. Está descendo um serafim aqui. Se a Bíblia Sagrada apareceu só essa vez, como é que ele está vindo na terra, né? Está descendo um serafim. O serafim está entrando aqui na igreja. Não vá nessa onda não, né, Eduardo? Tem moral, né, rapaz? Dê lugar, querido. Então ele teve aquela visão, né, transcendental, sobrenatural dos serafins que voavam e traziam uma brasa de fogo, e eles clamavam uns aos outros, dizendo: Kadosh, Kadosh, né? Yahvé Tsabaote, toda a terra está cheia da sua glória, né? Isso. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terceira classe que eu quero destacar, queridos, dentro da categoria dos anjos, é o arcanjo. Isso. O que significa a palavra arcanjo? A junção de duas palavras gregas, né? Arque, que significa chefe, e ângelos, ou seja, chefe dos anjos. E a Bíblia, meu querido Jefferson, só vai citar um arcanjo. Um arcanjo. Existe um certo debate que tem gerado muitas controvérsias, né? Muitas polêmicas acerca de Gabriel. Mas Gabriel, ele não recebe essa nomenclatura de arcanjo. Somente Miguel recebe essa nomenclatura. É o arcanjo Miguel. E tem muitos aí, o Eduardo, meu amigo, que alguns comentaristas, isso aqui é a visão de alguns comentaristas, que ao longo da história, eles vão defender que Miguel seria uma pessoa, da segunda pessoa ali da Trindade. Né? Alguns comentaristas, sim. Mas isto não é sustentável biblicamente, né? Os adventistas, eles pregam que Jesus e o arcanjo Miguel são a mesma pessoa. A mesma pessoa, né? Então, mas sustentamento bíblico não... Não. Sustento bíblico, amparo bíblico não tem. Não tem. Eles pegam textos isolados... Isso, querendo encaixar, como um subterfúgio para criar uma doutrina. Isso. Né? E a doutrina, você sabe, existe uma regra doutrinária, que é a regra da hermenêutica, que... Para se formar uma doutrina, eu preciso de, no máximo, três textos. 3 textos para criar uma doutrina. Então, são aberrações. Isso. A gente pode voltar outro dia aqui para falar sobre seitas e heresias. Né? Isso, é muito bom, um tema muito bom. Falar sobre seitas e heresias. Então, meu querido, vá discorrendo aí, quando os irmãos começarem a fazer alguma pergunta... nós estamos aqui com a luz da Bíblia Sagrada, com o nosso evangelista, para tentar aqui lhe responder.
E se eu não souber responder, temos aqui 2 gigantes, né, na pregação, o pastor Rapaz. Jefferson e o pastor Gabriel, né? Ainda tem de quebra 2 pastoras aqui que tem Olha Bíblia aí. também na veia, né? Glória. Pastora Thalita e pastora Josélia. Sim, queridos, o arcanjo, a Bíblia só menciona com essa terminologia só o arcanjo Miguel. E nós encontramos Miguel sendo citado tanto no Antigo Testamento quanto também no Novo Testamento. No Antigo Testamento, Miguel é citado por 2 vezes. Lá no Daniel capítulo 10, versos 13 a 26, e em Daniel capítulo 12, quando ele é chamado de um dos primeiros príncipes, né? E no Novo Testamento, Gabriel é mencionado na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 16, quando vai tratar acerca da vinda do Senhor, do arrebatamento da igreja, e é citado também na carta de Judas, Isso. versículo 9, que Judas não tem capítulo, né? Judas, versículo 9, que é aquela parte quando Satanás contendia acerca do corpo de Moisés, e ele foi expulso lá, em nome do Senhor, pelo arcanjo Miguel. E nós temos a 4ª categoria dos anjos, que são os querubins, pastor Jefferson. Que são os querubins, né? Ezequiel, lá no capítulo 1 do seu livro, vai ter uma visão tremenda, né? Ele Isso. está lá na beira do rio Quebar, tirando barro, trabalhando, de repente os céus se abrem, e ele tem visões de querubins com 4 rostos. Meu Deus. Daqui a pouco eu vou me aprofundar acerca dessa temática. E ele veio o querubim com rosto de homem, com rosto de leão, com rosto de boi e com rosto de águia. E aquilo ali é profético, porque os 4 rostos daquele querubim fala dos 4 temperamentos de Yahvé e também Deus. fala dos 4 evangelhos. Isso. Nós vamos já entrar nessa temática de forma mais pormenorizada. Então, queridos, nós vemos também na Bíblia, né, a menção dos querubins. No livro que eu falei, Ezequiel 1, no Éden, após o homem e a mulher pecar, nós vemos que Deus coloca querubins ali ao redor Aparece do ali jardim. pela primeira vez na Bíblia, né? Falando ali Isso. sobre após a queda, não é isso? A primeira vez que querubins são mencionados na Isso. Bíblia é Gênesis após... 3, 24. Isso. Rapaz, é muito bom conversar com gente profunda, lugar, né, varão. gente? Aleluia. Quem sou eu, viu? Meu Deus. Interessante aí, Eduardo, estou discorrendo, porque nós vamos conversando e nós vamos abrindo aqui a mente, né? Pelo aquilo que nós já lemos, pelo aquilo que a gente, o pouco que a gente tem, você falando aí, é algo muito interessante, porque tem muita gente que até lê, mas não pega logo de imediato aquilo que o Senhor tem a transmitir para nós. Você falando aí, muita gente aqui falando dos querubins, né? Eles aparecem pela primeira vez, né? Que o Eduardo falou aqui, muito bem explicativo, na Bíblia após a queda do homem, depois de pecarem ali contra Deus. Então Adão e Eva foram proibidos pelo Senhor, Isso. né, de se aproximarem da árvore da vida. Então Deus colocou querubins, não foi arcanjo não, foi querubins não para confunda, guardarem ali o local. Dê Cada lugar, um querido. desses anjos, eles têm uma função específica, particular, né? E os querubins vem da palavra querube, que significa Isso. guardiões ou protetores. E todas as vezes que querubins são mencionados na Bíblia, tanto no Antigo Testamento como nas páginas neotestamentárias, estão ligadas à glória de Deus. Então Olha eles são aí. guardiões da glória de Deus. Quando o homem e a mulher pecam, para que propósito Deus coloca querubins ali, protegendo o caminho que dava acesso à árvore da vida, junto com aquela espada flamejante, para guardar, para que o homem e a mulher não comessem também do fruto da árvore da vida e fossem eternos e sem perdão. Olha só. Então os querubins estão atrelados a... E nós vemos também, pastor Jefferson, os querubins alados em cima da tampa da arca, chamada Olha só. propiciatório, né? Isso. Havia 2 imagens lá de querubins. Tem até pessoas, pastor Gabriel, meu nobre, que indagam, mas lá nos 10 mandamentos, Deus proíbe, né, o culto às imagens, né? Não farás para ti imagem de escultura, não te prostrarás a ela, não darás culto. E por que que Deus ordenou, por intermédio de Moisés, que se fabricasse 2 querubins de ouro alados em cima da tampa da arca? Olha só. Deus mandou fazer, Deus não mandou adorar. Meu pai. Uma coisa venerar, outra coisa diferença, fazer, né? Então, essa foi a definição da categoria dos anjos, da classificação hierárquica dos anjos, meu pastor. Ele só ali falando sobre os anjos ali do propiciatório, eles só guardavam, eles observavam ali o propiciatório, né? A Bíblia Guardiões. diz também que os querubins, eles constituem a carruagem que Deus desce à terra.
negócio é, esses querubins aqui, eles... Está lá em Ezequiel 1. Isso, 2 Samuel 22, verso 11, né, Salmo 18. Então tudo isso indica uma categoria, né, a categoria que os querubins ocupam. Mas dê lugar, querido, descorra aí falando, você está na visão Jefferson, dos querubins. Só um detalhe aqui, queridos, acerca de arcanjos. Sim. Então anote aí no seu caderno, tá? Não perca nada do que está sendo falado aqui, porque vai te ajudar muito. Arcanjo, a Bíblia só cita um arcanjo. Isso. Mas dentro da tradição judaica há um livro apócrifo, que são os livros que deuterocanônicos, que não passaram no canon, por causa do teor doutrinário que esses livros ensinam, né, como Macabeu, Judite, Tobias e tantos outros livros apócrifos. Tem um livro apócrifo chamado Livro de Enoque, que vai ensinar que existem mais 7 arcanjos. Isso. E o nome deles vai ser Uriel, Rafael, Raquel, Zaracael, Musael, Gabriel e Remuel. Olha só. Olha que coisa, né, gente? E foi até uma pergunta que um irmão me fez hoje, mas Rafael na Bíblia, não, isso aí não está no cânon, vamos deixar isso aí para outra, porque eu conheço um Rafael, mas lá da outra igreja, deixa para depois. Então dê lugar. Mas então, na nossa Bíblia, arcanjo apenas... Só Miguel. Só Miguel. Só Miguel. Amém? Você que costuma aí chamar o Rafael, anjo, não sei, só esse arcanjo aqui, só é Miguel. E detalhe que todos esses nomes terminam com El, né? Isso. Ou seja, que glorificam a Deus. Isso. Mas não existe base bíblica. Esses arcanjos é segundo um livro apócrifo, gente. E livro apócrifo não é compêndio doutrinário para a igreja. Os livros apócrifos significam espúrios, sem inspiração. Meu Deus. A Igreja Católica aderiu a esses livros, né? E acrescentaram, adicionaram a sua Bíblia, mas a Bíblia protestante ela é composta de apenas 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Olha então aí. A nossa base de regra de fé e prática é a Bíblia Sagrada. Há uma pergunta que muitos eles têm uma dúvida sobre Jacó. Jacó, ele luta com Deus ou com o anjo na Bíblia, meu nobre evangelista Eduardo? Aquela luta lá de Peniel, a face, né? Ali quando ele vai atravessando ali o Jaboque. Esse Jacó na nossa Bíblia, ele luta com Deus ou é com o anjo na Bíblia? Meu querido pastor, se nós nos reportarmos ao texto, porque há uma regra da teologia que a Bíblia se explica por si só. Isso. Então a gente tem que ler todo o texto e o contexto para chegarmos a um denominador, né, uma conclusão. Eu acredito, eu já li esse texto, que Sim. Jacó lutou com o próprio Cristo na teofania. Sim. Porque... Como nós estamos aqui numa conversa, a conversa é aberta. Talvez muita gente assim, não, Eduardo, foi com um anjo. Nós estamos aqui respeitando, né, a cada visão teológica, né, como foi a luta de Jacó, se foi com Deus ou se foi com um anjo. Então, Eduardo, aqui o ponto do Eduardo é que Jacó ele luta ali com o próprio Cristo, é isso, Eduardo? Exatamente. Tem lugar aí, meu querido, eu queria ouvir isso aí. Eu respeito as opiniões que divergem da minha. Eu também reconheço que a minha opinião não é a opinião universal. Isso. Entendeu? Eu não posso querer que as pessoas acreditem na minha opinião. Pronto. Mas eu sou uma pessoa muito criteriosa, eu sempre tenho procurado ser coerente com o texto bíblico. Porque eu aprendi, pastor Jefferson, que nós não podemos fazer teologia no silêncio das Escrituras. Então, quando a Bíblia se cala, eu não preciso ter voz. Isso. Quando a Bíblia não diz, eu não preciso ter fala. Isso é exegese, que é exequésios, ou seja, extrair as informações que o texto quer informar. Eu não posso fazer um AEI, porque tem diferença. Exegese é extrair, tirar do texto as informações. Agora, exegese é tentar colocar o meu pensamento, a minha ideia e as minhas conjecturas no texto. Então, eu preciso interpretar o texto à luz do seu contexto, porque Olha texto só. sem contexto é pretexto para heresia. Aí você vai acabar pregando uma heresia. Não que você seja um herege, mas por falta de uma boa exegese bíblica e uma boa hermenêutica bíblica que complementa a exegese, Olha você aí. acabou pregando
algo que está totalmente fora do texto. Então, acredito que foi Jesus mesmo. Pronto. Meus irmãos, você que está nos acompanhando, olha só, Jacó lutou com Deus ou com um anjo? Na tua visão, no teu pensamento aí, no que você leu lá de Gênesis capítulo 32, isso. O que é que você pensa aí? Se Jacó teve esse momento de luta, foi com Deus ou com um anjo? O que é que você tem a relatar aí? Dê lugar, meu querido. Outro ponto dentro desse assunto, pastor Jefferson, que é muito importante nós pontuarmos aqui, é que anjo, mensageiro, na Bíblia, aparece com A minúsculo, aparece minúsculo, a palavra toda, minúsculo. Agora, anjo do Senhor aparece no maiúsculo. Alguns interpretam como que se esse anjo fosse apenas um embaixador, um representante de Deus, mas na minha ótica de enxergar, ali é o próprio Cristo. Porque o escritor de Gênesis, ele abre aqui o capítulo 32 e diz que Jacó lutou com um homem. Mas é claro que esse homem ele tem um poder especial. Ele era especial, era alguém capaz de abençoar. Esse cara aqui tem tanto poder que foi capaz até de trocar o nome de Jacó. Então, por aí você já dá para notar que esse cara aqui não é qualquer doidinho na história, não. Ele tem tanto poder que Jacó saiu manco e teve o poder até de trocar o nome de Jacó, né? Exatamente. Rapaz, então existe... Eu sei, mas depois a gente discorre. Existem duas interpretações muito fortes sobre se é um anjo ou se é Deus. Então, mas vamos decorrer aqui, deixa você seguir aí a sua linha de raciocínio. Até porque, pastor Jefferson, não existem menções, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento, de anjos abençoando alguém. Isso. Não existe essa menção. Então, esse anjo é o próprio Cristo, né, na teofania, Deus, em formas, né? Nós vemos Deus ali na sarça, nós vemos o próprio Deus aparecendo para a mãe de Sansão, e na sequência aparece também para Manoá, que é o pai de Sansão. Vemos esse mesmo anjo aparecendo para Gideão, quando ele estava ali malhando trigo no lagar. Enfim, há muitas aparições desse anjo do Senhor. Especulação, né, dentro da porque teologia, tem pessoas que pensam, isso aqui é importante, viu, pastor Gabriel? E os ouvintes que nos ouvem agora, é importante a gente trazer essas elucidações, porque há dúvida de muitas pessoas. Isso. Tem gente que pensa, pastor Gabriel, que Jesus está só no Novo Testamento. Jesus está de Gênesis e Apocalipse. Isso. A manifestação da Trindade está de Gênesis e Apocalipse. Isso. Só que a forma do Cristo se manifestar nas páginas veterotestamentárias do Antigo Testamento é diferente. Entendeu? É diferente. Foi naquele episódio que ele apareceu para a mãe de Sansão, que ela perguntou o nome, e ele disse: por que queres saber o meu nome, que é maravilhoso? Olha só. Aí quando vamos para Isaías capítulo 9, versículo 6, ele de forma poética vai falar sobre a união hipostática de Jesus, as suas duas naturezas, homem e Deus. Ele vai dizer: porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, olha, e o principado está sobre os seus ombros. Meu o seu nome Deus. será o quê? Maravilhoso, é o primeiro nome, ó. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então, o próprio Jesus, né? Então, você que me ouve aí, pode até, Jefferson, tu entrou na pergunta e não falou. Meu querido, a melhor interpretação desse texto, né, é aquela que afirma que Jacó de fato lutou fisicamente com Deus, né? Então, numa ocasião extraordinária e decisiva dentro da história da redenção. O próprio Deus lá do Val de Jaboque, massificado. Deus ele se manifestou de forma visível e de forma tangível e lutou com Jacó. E tem mais, lutou e abençoou. Não foi só luta não, foi bênção também, viu? Glória. Meu querido, dê lugar, eu estou aqui hoje, eu estou... Meu querido pastor Jefferson. Glória. Meu professor. Gente, eu quero falar um pouquinho agora sobre a natureza dos anjos. Pronto. É um assunto muito interessante para a gente tratar aqui. A primeira coisa que eu quero destacar com os irmãos é que os anjos são seres espirituais. Eu não sei te responder de que matéria etérea ou eterna os anjos foram criados, porque a Bíblia não fala. Então eu posso te responder aquilo que a Bíblia revela. É aquele texto, né, Jefferson, de Deuteronômio 29. Olha só. As coisas reveladas são para nós, os nossos filhos, e as coisas ocultas são para Deus. Então, tem uma pergunta para ti aqui, tu quer responder? Respondo. Pronto. Se eu não souber, o pastor Gabriel responde. Nosso amado Isaac Souza,
Isaac Souza é um inscrito aqui do canal. Rapaz, ele está na madrugada, ele está no meio-dia, ele está no Conversa de Cristão. Isaac Souza, Deus te abençoe, querido. Deus abençoe a sua família. E a pergunta do Isaac é assim, ó. Eu tenho uma pergunta com relação aos anjos caídos. Segundo a palavra de Deus, lá em Lucas 10, verso 18, se meu amado quiser abrir a Bíblia para... Lucas 10, 18? Isso, Lucas capítulo 10, verso 18, está escrito: ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Esses anjos caíram na terra? Olha aí, meu querido. Esses anjos caídos. 10 o quê? 10, 18 de Lucas. Esses anjos caídos, ele quer saber quais esses anjos, né? Qual a origem desses anjos caídos. Vamos para o texto aqui, vamos deixar o próprio texto responder. Isso. Glória. Vou começar do versículo anterior, que é o 17. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios nos sujeitam. Verso 18. E disse-lhe: eu vi Satanás como raio cair do céu. Aí na sequência o 19, ó, eis que eu vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Meu nobre irmão Isaac, existem duas correntes teológicas que interpretam esse texto. A primeira corrente é que defendem que Satanás ele era um querubim no céu, um guardião da glória de Deus, conforme Ezequiel 31, conforme Ezequiel 28, e Isaías capítulo 14. E que por causa do seu orgulho, da sua prepotência em querer ser igual a Deus, ele foi derrubado de lá, né? Como caíste do céu, ó estrela da alva. E essa palavra cair no original é cortado, ele foi cortado lá do céu. E eles interpretam que essa queda que Jesus está falando, eu via Satanás caindo do céu em forma de um relâmpago, sim, seja a queda de Satanás, quando ele foi expulso do céu. Existe outra corrente teológica que interpreta que essa queda de Satanás era através da pregação dos 70. Olha só. Porque quando Jesus, pastor Jefferson e ouvintes, lá no capítulo 10 de Lucas, é preciso voltar lá no começo para nós entendermos todo o contexto. Ele manda 70 discípulos para o mundo. A grande comissão: vão, preguem, expulsem os demônios, curem os enfermos, purificam os leprosos e anunciam o evangelho. Quando eles retornam, versículo 17, eles retornam trazendo um rodízio de bênçãos, né? Trazendo o resultado. Olha, mestre, no teu nome os demônios nos submetem, no teu nome as enfermidades saem. Aí Jesus ele vai fazer uma advertência a eles. Olha só. O que é que Jesus vai dizer? Não vos alegreis pelo fato dos demônios vos sujeitarem, mas alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro da vida, para que não caiam no pecado de Satanás. Meu Deus. E qual foi o pecado de Satanás? O orgulho. Então, Jesus faz esse alerta. Então, essa linha de interpretação diz que essa queda de Satanás não é a queda literal, quando ele foi expulso do céu. Essa queda era que enquanto os 70 estavam pregando o evangelho, o reino de Satanás, o seu poder estava sendo destronado. Meu Deus. Então são essas as mais. Olha só, meu amigo Isaac, você que lançou aí a pergunta. Então essa que o nosso amado Eduardo falou, né, sobre essa sugestão que é apresentada para explicar especialmente aqui a queda de Satanás, o chefe dos anjos caídos, vamos dizer. E para nós entrarmos aqui na questão que o Eduardo vai falar aqui na próxima nossa próxima conversa, interessante que o apóstolo Paulo ele informa que Satanás ele entrou em condenação, como você falou, por causa do orgulho dele, né, Eduardo? Mas o apóstolo ele não explica como foi que isso aconteceu. Foi orgulho, mas como aconteceu a Bíblia e o próprio apóstolo não falam. E por alguns intérpretes, eles acreditam que juntamente com Satanás, muitos outros anjos, eles vieram a se corromper. Mas, aleluia, vamos discorrer aqui durante o texto, Mateus 25, verso 41, né, fala aí sobre
sobre esses anjos de Deus, que eles se tornaram anjos de Satanás. Mas dê lugar, meu querido. Muito bem, queridos, voltando aqui à temática, vamos falar um pouquinho sobre a natureza dos anjos. Olha aí, Que glória. natureza tem os anjos? A natureza dos anjos é diferente da nossa. Isso. Nós somos seres humanos, mortais, de carne e osso. Qual é a natureza dos anjos? Primeiro eu quero destacar que os anjos são seres espirituais. Meu Deus. Lucas capítulo 24, do verso 37 ao 39. Eu peço que você confira comigo na Bíblia. Lucas capítulo 24, 37 ao 39. Diz assim: e eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois o espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Aqui está falando da ressurreição de Jesus. Jesus se manifesta aos seus discípulos, né? Na primeira vez Tomé não estava, e falaram: o mestre esteve aqui. Tomé: não, eu só acredito se eu tocar nele, nas feridas e tal. E Jesus aparece lá novamente e diz: Tomé, toque aqui, Tomé. Toque aqui nas minhas feridas. Um espírito não tem carne e ossos, como tu vê. Meu Pai do céu. Então, os anjos são o quê? São espíritos. Então, os anjos são seres espirituais. Para te ganhar tempo aqui, outro aspecto da natureza dos anjos é que eles são inteligentes. Inteligente. A inteligência dos anjos nos surpreende. Porque os caras, quando eles vêm do céu, não vêm à toa, não, né? Vamos lá. Queridos, abra a Bíblia, confira comigo, Salmo, aí no Teferim, Salmo 148, verso 2. Vamos lá, vamos manusear a Bíblia. Glória. O que é que Paulo diz? Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Então, vamos manejar a Bíblia. Glória a Deus. Salmo 148. Vamos lá. Salmo 148, versículo de número 2. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos. Interessante, né? Onde é que está a inteligência, a intelectualidade dos anjos nesse versículo? Eles estão louvando. Um ser que não tem inteligência não louva. Mas, evangelista Eduardo, e a natureza? A natureza não tem intelecto, é inanimada. Olha só. Não tem sentimento, não é um ser pessoal. Mas a Bíblia vai dizer lá em Romanos, quando fala da revelação geral de Deus, vai dizer que a natureza manifesta a glória de Deus e é prova incontestável da existência de Yahvé. Meu Pai. E o salmista vai dizer também, meu pastor Gabriel, que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento as obras das suas mãos. Isso se chama prosopopeia. Ele está usando a mesma coisa, falando de duas coisas. Estou entendendo. Você está entendendo, pastor? Estou entendendo. Mas a natureza, ela louva a Deus não por inteligência, não por intelecto. Ela louva a Deus pela própria existência. Meu Deus. Você entendeu, do pastor céu. Mistério? Então, os anjos são inteligentes. Outro que eu quero destacar, eles são respeitosos. Mateus 18:10. Vamos lá, Mateus 18:10. Lembrando que você não pode esquecer de anotar aí. Mateus 18:10. Vamos Glória. correr, né? A gente já começou um pouco atrasado, mas vamos correr aqui para a gente Ganhar tempo, né? trazer pelo menos 80% do que a gente preparou aqui. Mateus 18:10, ó. Vede, não desprezeis algum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Meu Deus do céu. Então, esses anjos estão lá no céu, diante do trono. Fazendo o quê? Adorando a Deus. Rendendo graças e louvor a Deus. Outro aspecto que eu quero destacar da natureza dos anjos é que eles são eternos, Meu Deus. mas finitos.
Explica esse evangelista. Isso aqui não é eduarnismo. Eu vou te explicar. Está na Bíblia. Sim. Eles são eternos porque estão em uma estrutura, em um corpo etéreo, eterno. Eterno. Estou entendendo. Não sabemos a substância que Deus usou para fazer. Foi com o sopro da boca dele. Mas são eternos. Mas são finitos, pastor. Meu Deus do céu, olha aí. Polêmica, né? Polêmico. Meu querido Eduardo, tem muita gente que tem uma dúvida. Eu estou relembrando agora que quando eu publico, aí muita gente, Jefferson, assim, assiste o programa que lá nós vamos discorrer. Me fez uma pergunta, uma irmã, eu esqueci aqui o nome dela, que é muita gente, mas ela tem uma dúvida sobre o que é o anjo da morte na Bíblia. Tem esse anjo da morte na Bíblia? Porque eu já li, já reli, eu não encontrei esse anjo não. Passeou uma vez ali no Êxodo, né? Passeou ali no Egito uma vez. Mas o que é que você tem a dizer sobre o que é o anjo da morte na Bíblia? Eu acredito que se a irmã não está por aqui, ela não está. Acredito que ela tem no trabalho, mas depois ela vai assistir. O que é o anjo da morte na Bíblia? O próprio texto, ele vai explicar, vai fazer sua interpretação. Na minha concepção, sim, respeito quem diverge do meu pensamento, o anjo da morte foi um anjo específico, isso, que Deus usou como instrumento de punição. Das 10 pragas, né? Isso, que foi a 10ª praga, né, que Deus mandou sobre o Egito. Cada praga foi desafiando um Deus que era adorado. A 10ª ali foi terrível, isso, né? É um anjo que foi comissionado por Deus para trazer a morte dos primogênitos. Eu não acredito, pastor Jefferson, que aquele anjo seja a própria morte. Porque na minha concepção, a morte, ela é uma existência. Sim, sim, meu Deus. E acredito até, eu não vou ter a petulância, pastor Gabriel, de afirmar isso, porque eu não tenho base bíblica para afirmar. Mas acredito que a morte, ela é quase onipresente. Existe também anjos, né? Eu voltando agora aqui nesse conceito desse anjo da morte aqui, há anjos destruidores que trouxeram morte na Bíblia. Sim, né? Você vê que existem até algumas passagens dentro da Bíblia Sagrada, meu irmão, que você me acompanha, que relatam que anjos do Senhor, interessante isso, anjos do Senhor estiveram envolvidos nas mortes de muitas pessoas. Podemos citar... Né? Rei Davi. Isso. Né? No rei Davi, por exemplo, a Bíblia diz que Deus enviou uma praga, né, como juízo sobre Israel, que matou nada mais, nada menos do que 70 mil homens. Então esse anjo aqui, ele tem poder, né? Ele, uma lapada só foi 70 mil. Olha só, meu amigo, descorre aí, me ajuda. Lá em Senaqueribe também, naquele anjo, em uma noite só, o anjo matou 185 mil soldados do reino da Síria. Uma noite só, não foi nem 24 horas. Um acampamento ali, né? Porque se esse anjo, isso, tivesse passado o dia todo matando, nunca mais que existia assírios. 185 mil homens do exército assírio de Senaqueribe, lá de 2 Reis, capítulo 19, versículo de número 35. Está aí na tua Bíblia, viu? Se você ler. Então eu espero ter respondido a pergunta da minha irmã, né? Pronto. Aquele anjo era um anjo específico para aquele propósito. propósito. Eu não respondi ela lá, né? Porque ela veio dizer, não existe um anjo na morte específico na Bíblia. Já a morte, eu creio que ela é uma realidade, e ela se tornou realidade após o pecado do homem. Isso. Antes do pecado, mesmo Adão estando em um corpo mortal, finito, de carne e osso, mas ele seria eterno dentro de uma condicional, obedecer a Deus. A partir do momento que Adão e Eva, eles quebram a regra estabelecida por Deus no Éden, de comer do fruto, do conhecimento do bem e do mal, aí a morte se tornou uma realidade. É o que Paulo vai dizer, né? Romanos capítulo 3, versículo 23, né? Mas o salário do pecado é a morte. Eduardo, que muitos crentes, imagina aí, tem muitos crentes hoje que eles acreditam na existência de um anjo da morte, né? Interessante, tem muito crente hoje. Você conhece alguém que tem esse folclorismo na cabeça, né? Sim, que acredita, que é crente, né? Que acredita nesse anjo da morte. Aleluia. Tem alguma coisa para falar sobre isso? Esse anjo da morte, existem referências bíblicas que mostram, né? Deus escolhendo anjos para executar juízo de morte sobre nações, sobre pessoas. Temos um caso em Atos do rei Herodes. Sim. O Herodes Agripa II.
tataraneto lá do Sim. Herodes o Grande, diz a Bíblia que o anjo do Senhor o feriu. Meu Deus. E ele morreu comido de bicho. Interessante que o bicho não comeu de fora para dentro, foi de dentro para fora. Meu pai. ser Então, humano... a minha irmã que vai assistir depois, que ela disse, não, Jefferson, eu acredito que existe anjo da morte, mas eu tenho algo para dizer, né? Alguns cristãos, eles acreditam que o anjo da morte, né, existe, mas por que existe? Essas pessoas dizem, porque eles estão interpretando errado as passagens bíblicas, estão lendo as passagens bíblicas erradas, e por isso que tem uma interpretação errada, pega texto fora de... Aí, meu irmão, não dá certo, né, Eduardo? Então, vamos prosseguir aí, porque o tempo é curto. Muito bem, gente, eu quero destacar outro aspecto aqui da natureza dos anjos, que os anjos não se reproduzem. Olha aí. Os anjos não se reproduzem. Não vou ler por causa do tempo, está lá em Mateus capítulo 22, versículo 29 e 30. Mas tem gente que tem essa dúvida, lá de Gênesis, né, que os anjos, eles tiveram ali relações sexuais. Você poderia dar só uma introdução já está tudo no script. Olha, varão, tem gente aí, rapaz, lá de Gênesis, os anjos nasceram gigantes mesmo, foi uma reprodução ali Tinha mista. que ter um programa só falando disso. Olha Mas aí. vamos lá. Isso é motivo de muitos debates, né? Divergem muitas opiniões acerca lá de Gênesis capítulo 6. Porque existe uma corrente teológica que interpreta que os filhos de Deus ali Sim. faz referência aos anjos. Meu Deus. Só que essa expressão filhos de Deus, ela pode falar de anjos, natureza, Sim. ou de homens. E quando é que nós vamos descobrir quando essa expressão está falando de anjos, natureza ou homens? Analisando o contexto. Meu Deus do céu. Vai ler aí, Eduardo? Isso. Eu posso ler? Pode ler. Gênesis, varão. vamos lá para Gênesis. Os Vamos irmãos fazer uma aí, vigília aqui hoje. os irmãos aí estão interagindo aí, o povo aí? O pessoal estão aí dando lugar. Vamos lá. Vamos deixar o próprio texto se explicar. Gênesis capítulo 6, a partir do 1. E aconteceu que os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhe nasceram filhas. Quem foi que começou a se multiplicar? Olha só. Os homens. Então o texto aqui está claro. E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então esses filhos de Deus são os homens. Estou entendendo, Amém? Eduardo. Não são Tô os entendendo. anjos. Por que eu vejo que não são anjos? Que são homens? Por causa do contexto. Se você ler, Gênesis 4, Gênesis 5, que são os capítulos que antecedem o capítulo 6, vai falar de quê? De genealogia, de descendência. Estou entendendo. Então não tem anjo aqui, não dá para encaixar. Lá naquele episódio de Jó, a gente pode encaixar os anjos. Sim. Mas aqui, quem são, evangelista? Os filhos de Deus em Gênesis capítulo 1, versículo 1. São os setistas, os da descendência de Sete, e as filhas dos homens são as caimitas, descendentes de Caim. Tem uma pergunta aqui de um amigo, lá do pastor, ele vai estar aqui também, o testemunho desse cara aqui é tremendo, ele vai estar aqui também no Conversa de Cristão, e é o meu amigo pastor Jairo Souza, ali do Maracanaú, ele coloca aqui, então com isso nós entendemos que não existe anjo da morte, e sim anjos designados a matar. Essa é a minha compreensão dos textos bíblicos onde aparecem esses anjos da morte, né? Porque, em outras palavras, Eduardo, aí não existe uma base bíblica para identificar um anjo especial que supostamente seria o responsável por ceifar vidas, né, das pessoas, ou ainda por cuidar de um transe, né, assim, uma transição de almas do estado da vida presente para a vida no além. Não existe, né, uma base bíblica para isso. Amém, meu reverendo Jairo? Glória. Tem outra pergunta para tu. Manda. Pastora Thalita Kelly. Pastora Thalita. Dá uma paz do Senhor para ela aí, ela tá ouvindo. Shalom Adonai. Ô, glória. Reirene Tuquírio. Olha só, rapaz. A paz do Senhor em grego bíblico. Mas ela vai dizer assim,
Isso vai dizer assim, ela, porque Deus não dá aos anjos caídos a oportunidade de se arrependerem. Primeiro, que eles não vão se arrepender. Primeiro é isso. Eles não vão se arrepender, né? Segundo, que essa é a minha compreensão, né? Estou entendendo. Eles pecaram num corpo eterno. E esses anjos foram destituídos do seu ministério, né? Do seu propósito original, que era de adorar a Deus e louvar a Deus. Então essa é a minha simples resposta, né? Alguém pode ter outra opinião diferente, né? Estou entendendo. Alguns dizem, se o anjo é um ser pessoal, então ele tem sentimentos. Ele tem sentimentos, né? Dentro de uma linguagem antropopática, né? Que é um ser espiritual ter sentimento. Porque a Bíblia vai dizer que Deus se arrependeu de ter feito um homem. Isso. Hã? Isso. Mas será que o arrependimento de Deus é como o arrependimento do homem? Isso é uma linguagem, como eu falei, antropopática, que atribui sentimentos humanos a Deus. Quando vamos lá para Apocalipse capítulo 3, a 7ª igreja, que é a igreja de Laodiceia, lá diz que essa igreja era uma igreja morna, né? Uma igreja tíbia, e por causa disso Deus o vomitaria da sua boca. Então a igreja deixou Deus com ânsias de vômito. É claro que é uma linguagem, né? Sim. Antropopática, e também tem a linguagem antropomórfica, que dá membros humanos a Deus. Glória. Quando a Bíblia vai dizer assim, as mãos de Deus não estão encolhidas, os pés de Deus, os ouvidos de Deus não estão agravados, a boca de Deus. Então é uma linguagem antropomórfica, é a forma de Deus se revelar ao homem. Então, Deus fala na Bíblia no sotaque humano. Sim. Pegando aí o raciocínio de Gênesis 6, né, que você já está... você sabe, que aí que está nos acompanhando, que Gênesis 6 fala da corrupção do gênero humano, né? Então isso aqui é um estudo muito profundo de Gênesis 6, Eduardo, né, que revela a escalada do pecado da humanidade. Mas descorre aí o teu pensamento sobre essa suposta, né, relação de anjo com um ser humano. Meu querido, dê lugar aí. Não tem base bíblica. Não tem, Eduardo. Não há base bíblica para amparar ou contextualizar essa interpretação. Olha só. Alguns pastores, até de nome no Brasil, adotaram essa corrente interpretativa de que realmente os anjos, né, se massificaram. Tiveram, né? Isso, de forma tangível e palpável, tiveram relações sexuais com as filhas dos homens, e desse relacionamento incestuoso, eu vou usar essa terminologia, que não dá nem para expressar, incestuoso, nasceram os gigantes. Só que se você for analisar mais aqui na frente, no versículo 4, vai dizer que já havia gigantes na terra. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os varões valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Então, gigantes já havia, os nefilins já havia antes dos filhos de Deus, os setistas, entrarem as cainitas. Tem outra pergunta. Manda. Hoje tá bom, viu? Isaac Souza aqui, Eita, e é benção aqui a conversa, né? Vamos estendendo já alguns minutos aqui. Começou um pouco tarde, você que está chegando agora. Nosso programa tivemos aí um contratempo, né? O pastor estava aí na correria, mas vamos lá. 2 perguntas. Você responde uma primeira aqui. Isaac Souza diz assim: se Deus, esse Deus é terrível. Se Deus sabe todas as coisas, Deus sabe todas as coisas, é claro. Sim. Mas por que ele deixou Satanás e seus anjos caídos soltos? Glória. Soltos? Sim, ele está dizendo aqui, ele está dizendo aqui, se Deus sabe todas as coisas, por que ele deixou? Porque né? Deus Satanás permitiu Satanás e os seus anjos caídos ali fazer essa revolução toda. Explica aí, queridão. Porque assim, pastor Jefferson, e os nossos amigos internautas que nos acompanham aqui, no melhor podcast de Maranguape. Glória. Nossa conversa, né? Nossa conversa de cristão. O anjo, um dos aspectos da natureza angelical, ele é o ser pessoal. Então, os anjos, eles têm livre-arbítrio. Eles têm poder de decisão e fazer escolha. Então, eles escolheram, né, na rebelião de Satanás. Daqui a pouquinho eu vou entrar de forma mais minuciosa, né, aprofundada, a respeito desse anjo caído, porque estudar a temática angelologia, você vai estudar também
sobre o diabo, porque o diabo é um anjo. Ele é caído, mas ele é um anjo. Então, os anjos ele têm livre-arbítrio. Então, quando Satanás ele arquiteta o projeto de rebelião contra Deus, ele persuade a terça parte dos anjos ali, do céu, ou seja, de cada 3 anjos ele vai persuadir um anjo. Estou entendendo. Eles aderiram à rebelião e caíram. Caíram da glória de Deus. Então, os anjos, como seres pessoais, eles têm livre-arbítrio. Então, espero ter respondido a pergunta do nosso amigo Isaac. E a outra pergunta aqui do nosso diácono, aqui, Marcos Vieira, ele diz assim: como entendemos, então, Judas, versículo 6, né, que falam de anjos que não guardaram o seu principado. Eita. Alguns ligam esse versículo a Gênesis capítulo 6, né, no capítulo a qual você fala aí. Posso repetir aqui o que ele falou? Marcos, ele vai dizer assim, Eduardo, ó, como entendemos então Judas, versículo 6, Vamos lá. que falam de anjos que não guardaram seu principado. Alguns ligam esse versículo a Gênesis capítulo 6. Eu vou partir da mesma regra teológica, hermenêutica, que a Bíblia por si só se explica. Sim. É só você ler o texto, o contexto, e deixar que o próprio texto explique. Então, você não pode ler somente um versículo isolado. Você tem que ler todo o texto. Isso. Entendeu? Vamos lá para Judas, versículo 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo naquele grande dia. Aos 7. Assim como Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas, que, havendo se corrompido como aqueles, indo após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Ao 8. E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminaram sua carne, rejeitaram a dominação e vituperaram as autoridades. Se você ler só o versículo 6, vai dar margem para consubstanciar essa interpretação de que os anjos tiveram relações com as filhas dos homens. Isso. Eu vi até um pastor, que é uma referência, né, no Brasil todo, defendendo essa interpretação. Isso, que muitos, eu não falo poucos não, igreja, muitos discutem sobre quem eram os filhos de Deus e as filhas dos homens, aqui de Gênesis 6, né? Os estudiosos da Bíblia, pegando aqui o gancho do Eduardo, realmente eles não conseguem entrar num acordo, Eduardo, sobre esse tema. Tem muita discussão sobre quando fala, porque existem várias opiniões sobre o assunto, porém 3 interpretações aparecem como principais. Aí são elas: os filhos de Deus eram os anjos caídos, nós estamos aqui debatendo, Isso. Eduardo. A segunda, os filhos de Deus eram descendentes de Sete, que se casaram com descendentes de Caim. A outra interpretação, os filhos de Deus eram homens poderosos, governantes nobres, e por aí vai. Mas dê lugar, querido. Muito bem. Eles fazem um link dos anjos que não guardaram o seu principado, o seu estado original no céu, com o que diz o versículo 7, ou seja, havendo-se corrompido aqueles e ido após outra carne. Então eles dizem que os anjos se prostituíram, Olha aí. como os homens se prostituem. Mas Só que esses filhos de Deus aqui, de Gênesis 6, eram anjos caídos? de Gênesis 6 não. Sim, não. Olha aí, igreja. Que a ideia de que os filhos de Deus de Gênesis 6 eram anjos caídos que tiveram relações. Aí tem muita gente aí que está com essa dúvida, né, Eduardo? Tem Então, muita gente aí que está batendo, está perdendo o se você sono. se você tem dúvidas, a Bíblia está pronta a te responder. É só perguntar a Bíblia. Então, esses que foram após outra carne, tantas correntes teológicas que divergem nesses assuntos. Tem uns que dizem que essa prostituição foi uma prostituição espiritual, que abandonaram a Deus e tal. Eu acredito que os que foram após outra carne, está falando com relação à civilização de Sodoma e Gomorra, e não dos anjos que pecaram. Meu Deus. Eu acredito que esses anjos foram exatamente os anjos que aderiram à rebelião do próprio Satanás, né? Que não é Lúcifer. Olha outra polêmica. Pronto. Já Eu ia gosto de polêmica. bater nessa tecla aqui, viu? Vamos lá. Eu já ia bater nessa tecla aqui, Eduardo. Mas dê lugar, querido. Ó, pessoal, a respeito de Lúcifer, é o seguinte. Deixa eu trazer para vocês aqui uma explicação. De onde foi que surgiu esse nome Lúcifer? Muitas pessoas não conseguem entender
da onde surgiu esse nome Lúcifer. Deixa eu explicar para vocês aqui. Queridos, no original, você tem que entender que a Bíblia, ela foi escrita no hebraico, no Antigo Testamento, algumas porções de Esté e Daniel, o aramaico, que era a língua falada na Babilônia, e eles, após saírem dali, adotaram essa língua. E o Novo Testamento foi escrito no grego koiné, que era o grego comum, falado ali no meio do povo daquela época. No original, lá em Isaías, capítulo de número 14, e versículo 12, quando vai dizer, como caístes do céu, ó estrela da alva. Caíste, eu já falei que caístes é como fostes cortado. Agora, a gente tem que observar o significado dessa expressão estrela da alva. Sim. Existem algumas bíblias que na transliteração vai aparecer Lúcifer. Certo? Estou entendendo. Vai aparecer Lúcifer. Mas onde foi que esse nome Lúcifer apareceu? Meu Deus. Aonde, Eduardo? Onde foi que surgiu esse nome Lúcifer? No original do hebraico, esse versículo 12 de Isaías 14 está assim, ó. Hillel ben Shará. Meu Deus. Hillel ben Shará. Interpreta aí, rapaz. Vou interpretar aqui. Agora. Eu não tenho dom de interpretação, mas vou interpretar aqui. Parece língua estranha, Mas tem, né, gente? se não interpretar, tem pessoas aqui que interpretam. Ó, Ô, glória. Hillel ben Shará. E quem sabe o básico de hebraico, sabe que o hebraico você lê de trás para frente, né? Isso. Hillel significa o quê? Brilhante, Olha aí. luzeiro. Ben significa filho. Shará significa amanhecer. Aí você juntando as três palavras vai dar o quê? Brilhante filho do amanhecer. Meu Deus do Então, céu. essa palavra Lúcifer não aparece nos originais. E aonde foi, evangelista, me diga, fala igual o baiano, me diga aonde foi que essa palavra apareceu. Quando foram traduzir para o grego, né, na tradução da Septuaginta, eles traduziram esse nome Hillel para Eurosforo. Sim. Eurósforo. Quem era Eurósforo? Era um deus egípcio que brilhava. Meu Deus. Um deus egípcio que brilhava. Aí quando foram traduzir do grego da Septuaginta para a Vulgata Latina, traduzida por Jerônimo, ele não pega o grego Eurosforo, que era o deus egípcio brilhante. Estou entendendo. Ele vai usar a tradução de Lucifero, Meu Deus. portador da luz. Aí depois, o padre João Ferreira de Almeida, que foi traduzir para o português, Estou entendendo. ele não usa o correspondente grego de Evosfero, certo? Sim. E nem o do hebraico. Estou lhe acompanhando aqui. Na transliteração para a língua portuguesa, ele coloca Lúcifer. Então o erro está aí. Nos originais da Bíblia não existe esse nome Lúcifer. Esse nome Lúcifer veio da transliteração da Vulgata Latina para a língua portuguesa. Existe Satanás, mas não existe Lúcifer. A palavra, né? Na verdade, Satanás, Diabo, Belial, Apolion, Abaddon, Sim. são títulos, né? Sim. Então o sim. diabo nem nome tem, a praga. É. Meu querido Eduardo, meus amados irmãos, acredito que aos demais que nos acompanham está sendo produtivo, né, a nossa conversa. E outra pergunta que me fizeram, Eduardo, sobre, acredito que aqui é a das últimas perguntas aqui para nós darmos aqui um ponto final aqui na nossa conversa, mas nós vamos acreditar que vamos continuar sobre essa, porque quando nós falamos aqui dos anjos e nós entramos em Gênesis capítulo 6, há muita discussão sobre Gênesis 6. E justamente o Marcos Vieira, o nosso diácono, ele vai dizer assim: porque aqueles que acreditam que os filhos de Deus, do capítulo 6 de Gênesis, eram anjos, usa esse versículo de Judas como base. O povo está pegando Judas 6 como base aqui do capítulo 6 de Gênesis. Tem alguma coisa a falar sobre isso, Eduardo? Eu comentei um pouco sobre isso, né? Eu falei. Esses que defendem essa interpretação de que lá em Gênesis 6 foram os anjos que tiveram esse relacionamento incestuoso com as
filhas dos homens, eles vão usar Judas 6 como base. E o 7 também, né? Que o 7, primeiro começa falando dos anjos que não guardaram o seu principado, o seu estado original e sua habitação. Aí no 7 vai usar o exemplo de Sodoma e Gomorra, né? De homens pecadores, e vai falar que eles foram após outra carne, ou seja, que os anjos deixaram a sua habitação, se massificaram, certo? E tiveram relações sexuais com as mulheres, mas não tem consubstanciação, entendeu? Ali está falando dos pecados de Sodoma e Gomorra. Isso, é o texto lá que muitos pegam, né? De acordo aqui com o nosso amado diácono Marcos, né? Que ele pega aqui de acordo com essa perspectiva de Judas 6, né? O resultado aí da união entre as mulheres, né? Filha de homens, e os seres angélicos, né? Os filhos de Deus, e resultou no nascimento de gigantes, mas isso aqui no sentido literal. Vamos se dizer aqui, eu vou falar agora no sentido literal. Jefferson, no literal, mas esses gigantes, eles teriam sido homens notórios, como diz a Bíblia, homens valentes lá da antiguidade, mas não pega esse sentido aí de relação, né? Porque o outro texto aí, meus amados que nos acompanham, muito utilizado nessa defesa, como você falou, é Gênesis capítulo 19, Sodoma. Então nós lemos sobre como os homens homossexuais de Sodoma queriam ter relações com os anjos que vieram destruir a cidade, justamente o que o Marcos pregou aqui no domingo, no culto da família. Foi uma mensagem poderosa. Então é sobre isso, queridos. Deixa eu dar aqui meus alôs, tá bom? Senão aqui fica mais tarde. Jairo Souza, glória, meu pastorzão ali do Maracanaú. Estivemos lá na inauguração da igreja, foi uma bênção. Coloca aí, Jairo, como é que acompanha lá vocês lá no Insta. Coloca aí, queridão, para nós seguirmos lá, tá bom? Meu amigo Isaac Souza, para nós é uma honra, Deus abençoe. Francinete Silva, Milka Braga, Diácono Marcos, Elza Braga, Agberto Lemos, lá de Aquiraz, glória. Nossos amados irmãos sempre estão aqui nos acompanhando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Isaac, examine a Bíblia. Regivando. Ele vai logo dizendo aqui: paz do Senhor, homens de Deus. Afunda o prego, evangelista. Agora que tu chegou? Não, ele já tinha chegado aqui, é porque eu não dei logo a Ilha Maria, Deus abençoe. Glória. Mandou afundar o prego, glória a Deus. O Jefferson já afundou. Que é isso, rapaz? Glória a Deus. Meus queridos, Thalita Kelly, um abraço ali para minha esposa, irmã Tânia. Acredito que ela não está no celular não, mas está acompanhando pela televisão. Minha mãe, Dona Anitta, meu filho Isaías, minha irmã Eliane, estão nos acompanhando. Mari Sampaio, Deus abençoe. Elaúde, é isso, Braga? É isso, esposa do Abelardo, diácono Abelardo, Pai do Senhor, Deus abençoe a família poderosamente. Acredito, meus amados irmãos, que a conversa foi produtiva. Podemos remarcar para nós voltarmos e pegarmos essa linha aqui a partir de Gênesis 6. Podemos. Tá bom? Para nós darmos sequência, porque é muita coisa, Eduardo. É uma temática que não dá para a gente esgotar em uma hora e meia. Não dá. É muita coisa. É como se falar sobre o arrebatamento da igreja. Não dá, né, Eduardo? É muita coisa. Uma noite só não dá. Tem que ser vários programas, uma semana, né? Uma semana escatológica, uma semana de teologia sistemática, para poder esgotar todo o assunto, né? Eu via não esgota ainda, na nossa conversa aqui, antes de você vir, né? Aí eu via você entrando lá, esse rapaz, o Eduardo está empolgado para vir. Vou trazer esse rapaz aqui, que é para ele dar lugar, ele falar em mistério. Glória a Deus. E a conversa aqui foi proveitosa. Deus te abençoe, meu amigo Eduardo, meu companheiro aí de longas datas, né? Deus abençoe sua família. A esposa dele está aqui nos bastidores. Já bateu aí umas 500 fotos, eu acho. Já vai fazer um book, mulher? Eu acho que sim, viu? A foto, a vídeo, já fez um bocado de coisa aí, viu? Meu Deus. Já fez meme, já fez, mas já dando certo. Vou ficar famoso, porque vindo no podcast desse quilate... Pode deixar todas, como é que a gente encontra nas redes sociais? Pronto. Pode deixar aí? Pronto, pessoal, muito fácil encontrar nas redes sociais. No Instagram, né? Eduardo Medeiros. Olha aí. Colocou Eduardo Medeiros, você acha, né? Eduardo com E minúsculo, 2A e Medeiros com 2S no final. E temos também o trabalho na plataforma do YouTube, né? Sim. E nós temos gerado ali bastante conteúdo e temos até, falando rapidinho aqui, pastor Jefferson, de alguns projetos que nós temos em mente, né?
no nosso canal do YouTube em abordarmos temáticas como essa, né? Vamos falar um pouco sobre a homilética, exegese, hermenêutica bíblica, e a teologia sistemática, a teologia geral. Então nós temos esse projeto aí para esse ano e cremos que iremos colocar em prática, e muitos pregadores, uma geração nova que está surgindo aí, vão crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Então é muito fácil. YouTube, Eduardo Medeiros, você me acha lá. Então não esquece, nós vamos do outro encontro, vai ter a parte 2, o Marcos já colocou aqui, ó, merece parte 2 dessa conversa. Então nós vamos partir de Gênesis 6, nós paramos aqui em Gênesis 6, né, justamente aqui em Judas 6, né, de acordo aqui com a perspectiva aqui do resultado entre união de mulher, né, lá dos seres angélicos, nós vamos partir desse ponto. Aí eu acredito que será produtivo também a conversa, até nós discorremos sobre a teologia dos anjos, angelologia. Meu Deus. Eita, queridos, uma bênção. Amém? Então, Eduardo Medeiros no Instagram e no YouTube. Eduardo Medeiros. Eduardo Medeiros. Vai lá, dá força e segue o homem, cara que é amigo, sempre está nos ajudando. Lá também no YouTube, eu acredito que será produtivo. Nós vamos lá seguir, viu? Vamos lá tocar lá o joinha, vamos seguir. Como você segue aqui o canal, nos ajuda. Queridos, a você que nos acompanha, quer ser um patrocinador aqui do Conversa de Cristão, que a conversa aqui é boa, nós vamos interagindo e a hora passa rápido. Se colocar aqui 3 horas, 4 horas de programa, você nem... É rápido. Então, se você quer ser um patrocinador aqui do Conversa de Cristão, o pastor Gabriel, que está aqui nos bastidores, sempre ele coloca aí o contato de telefone. Vamos aqui, no passar do tempo, melhorar aqui o cenário, tá bom? Vamos aqui, quem sabe aqui, se Deus abençoar, você coloca aqui umas cadeiras, muda o cenário, vai dando sequência. Você que é dono aí de uma lanchonete, quer patrocinar aqui o Conversa de Cristão, queridos, entre em contato, será uma honra poder estar compartilhando aqui da sua lanchonete, do seu açaí, sei lá. Nós estamos aqui para se ajudar da mesma forma. O pastor Gabriel sempre coloca aí o seu contato, o seu número, e você vai lá e conversa com ele, tá bom? Para nós sempre é uma honra poder estar com vocês aqui todas as quartas-feiras. E não esquece, marca aí na tua agenda, quarta-feira que vem, nós estamos aqui no mesmo horário. Se não for no mesmo horário, mas nós entra, tá bom? Hoje teve só um contratempo. Acompanha as redes sociais aí da Igreja Cristã Remanescente. Amanhã o culto de doutrina será transmitido pelo canal do ICR TV, tá certo? Nas programações aí semanais, nosso pastor sempre está no clamor da madrugada, né, pastor? Amanhã tem doutrina e nos acompanha. Sexta-feira, clamor da madrugada, tem aí o clamor do meio-dia. Meu querido, a programação não dá tempo não parar, é direto, um atrás do outro, e graças a Deus tem dado certo. Amém? Fiquem todos com a paz do Senhor. Eduardo, pode orar por nós? Oro sim. Encerrar? E antes de orar, bem rapidinho aqui, que ficou uma dúvida no ar, né? Ficou uma dúvida no ar. Quando eu falei dos aspectos da natureza dos anjos, que os anjos eram eternos, mas eram finitos. Como pode um ser eterno ser um ser finito? Por que os anjos são finitos? Porque são criaturas. Eterno é só o Criador. Eternidade é um atributo exclusivo apenas da Trindade. Na hora que Deus quiser terminar com os anjos, eles terminam. Vamos orar? Bora. Senhor, nosso Deus e nosso Muito Pai, obrigado, Senhor. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pastor e bispo das nossas almas, nós queremos, Pai, te dar graça, meu Deus, por esses minutos de conversa, uma conversa povo, Pai, que edificante, elucidadora. Pai, eu creio que esse diálogo nesta noite, essa temática que foi trabalhada, que foi discorrida, trouxe subsídios para essa pessoa, meu Deus, respondeu muitas dúvidas que muitos ouvintes tinham, aclarou, tornou cristalino nessa noite. Senhor, eu quero te pedir uma bênção especial por esse ministério, Igreja Cristã Remanescente. Quero te pedir uma bênção também especial pelo pastor, presidente desse ministério, nosso amigo pastor Gabriel, sua esposa, pastora Thalita Kelly. O Senhor continue dando graça aos teus servos, sabedoria, estratégias para conduzir a tua igreja, para conduzir esse rebanho, dando crescimento a esta obra, tanto em quantidade como em qualidade, salvando almas, libertando os pecadores e fazendo sinais, prodígios e maravilhas. Te apresento também a vida do co-pastor desse ministério,
pastor Jefferson Souza, adjunto de sua esposa, de seus filhos. Meu Senhor, continua usando ele como instrumento nas tuas mãos, com poder e com autoridade. Assim, meu Senhor, abençoa a mim, que falo contigo. Obrigado por essa oportunidade tão singular de poder estar aqui e contribuir com o teu povo, abençoando a minha esposa, abençoando o meu filho e toda a minha família e o meu ministério, nos concedendo saúde cada dia mais para propagar o teu evangelho. Essas bênçãos eu te oro e por fé te agradeço. Abençoa toda a programação também durante a semana da ICR, e eu te agradeço por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Shalom Adonai, Reirene Tuquírio. A paz do Senhor em grego bíblico. Amém, meus irmãos. Fiquem todos com a paz. Vai ter a segunda parte aí da nossa conversa de cristão. Fica na paz. Que Deus abençoe.